Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui novamente e é pela terceira vez, é uma terceira apresentação que eu faço. É muito difícil estar aqui, muito difícil e principalmente numa abordagem dessa, tão necessária. Meu nome é Milton Daniel Vieira, sou sobrevivente de primeira infância. Vovô era muito monstro, mamãe foi sobrevivente de primeira infância. E eu sinto a obrigação de ser uma voz da primeira infância. Maio Laranja acabou, 18 de maio passou, e agora ninguém mais vai falar nisso. Quando na realidade simplesmente é agora que começa. Agora que começa a verdadeira campanha contra o abuso infantil e principalmente de primeira infância. Eu estou aqui com certa dificuldade nos hardwares para subir vídeos mais longos e conto com sua ajuda. Eu te passo no final desse vídeo. Eu estou aqui com os dados de um órgão da Europa, mais precisamente da Alemanha, PKS. E segundo os dados da PKS com relação à Europa, eles têm de repensar estruturalmente, tanto no meio jurídico, no meio social e no humano, para poder entender as dimensões quão grandes, porque apenas uma fração dos casos se torna visível. O que seria essa pequena fração? 10%. Uma pequena fração, 10%. Um aumento de 108% de conteúdo infantil pela internet afora. Acessamos semana passada a Deep Web para conhecer o homem na sua essência. Um pai abusa de uma filha de 8 anos na frente da filha de 6 anos e depois abusa da filha de 6 anos na frente da filha de 8 anos. E divulga isso na internet e ganha fortuna com isso e são sangue derramado de suas filhas, elas fazem isso a contragosto. É o homem na sua forma mais cruel. Há 7 meses atrás, tivemos um relatório dos números dentro de apenas um país, a França. E uma instituição religiosa, a Igreja Católica Francesa, mais de 300 mil casos de abusos que eram acobertados pela instituição religiosa. E alguns anos atrás, mais precisamente em 2018, tivemos também um estouro de um escândalo de uma outra instituição religiosa com sede nos Estados Unidos. E apenas em 3 países essa instituição teve 2.000 casos acobertados de abuso infantil, a maioria primeira infância. Levarmos em consideração as subnotificações, sendo que para cada caso notificado existem outros 20 casos subnotificados. Nós temos aí cerca de 20.000 casos apenas em 3 países. Então imagine
levarmos em consideração os mais de 200 países a qual essa instituição abrange. Senhores, aquela advertência interna de que o que acontece na família de Jerusalém fica na família de Jerusalém. A criança, ao passar pela família de Jerusalém, levará. Eu que sou totalmente leigo, sei que cerebralmente, vamos dizer assim, cerebralmente, ele levará isso para a vida real e ele irá destruir a vida de crianças. A criança irá destruir a vida de meninas de 4, 5, 6, 7, 8 anos, sob o nariz da alta cúpula religiosa, provinda de uma advertência do que acontece internamente e fica internamente. Isso é preocupante, senhores. São meninas de 6 anos, 5, 6 anos. Ou então, são oferendas de Abel. Eu gostaria aqui de gravar vídeos de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Eu estou impossibilitado devido aos meus equipamentos. Tenho que ser uma voz da primeira infância. Nem foi à toa que eu comecei um estudo aos 15 anos de idade. Eu falei em outro vídeo que foi de uma forma consciente. Na realidade, foi uma decisão de não ter filhos por medo de machucar meus filhos. Foi uma decisão desesperadora. Foi foi algo subconsciente. Por desespero, eu fiz isso. Por favor, eu estou aqui como um garoto de 10 anos a vender um doce. Estou aqui como um garoto de 10 anos a vender um doce. Se você puder fazer uma doação de pelo menos R$1, por exemplo, simplesmente para conseguir fazer vídeos de meia hora, de 40 minutos, sobre essa abordagem tão necessária, tão horrorosa de ter que falar. Eu gostaria aqui, aproveitar aqui nesse momento, eu gostaria de conclamar a que todos aqueles meninos crianças, aqueles meninos de 50 anos que sofreram abusos dentro da instituição religiosa, eu conclamo a todas aquelas meninas de 50 anos que sofreram abusos provindas da instituição religiosa, eu conclamo, quebre o silêncio. Se nós preocupamos mesmo com aquelas crianças lá no seio religioso, onde a proteção delas, qual será a proteção delas lá no seio religioso? A instituição religiosa é o primeiro braço e extensão da família. Logo, quanto mais quebrarmos o silêncio do que aconteceu dentro da instituição religiosa, isso é muito importante para que a gente possa conseguir, de fato, ajudar aquelas crianças lá no pior lugar e mais difícil, que é o seio familiar. Venha comigo, engaje conosco nesta campanha, de fato, que todos possamos estar engajados na luta contra o abuso infantil, principalmente primeira infância, que é a mais complicada. Uau!
uma criança sentir o chicote na carne viva para ficar de boca calada, ela vai ficar de boca calada. Quer destruir a vida de seu filho, quer destruir a vida de sua filha, arranque sangue da sua criança aos 6 anos de idade. Faça isso e terás uma grande chance de torná-lo um monstro, uma monstra. Vale lembrar que o que importa para nós são os momentos felizes. Leite derramado é leite derramado. O que importa para nós são os momentos felizes, papai. Aquele dia, aqui no quintal, ao ouvir a música da banda Monoink, inclusive está na descrição embaixo, em sua Black Version, Klaren Tagen, as nuvens a dançar ao vento. Eu fui ali no quintalzinho, fumando um pouquinho e tentando entender por que aquele bloqueio gigante com relação a dinheiro, por que aquele bloqueio gigante. E ao olhar para as nuvens a dançar ao vento, o vento era só lá em cima. Ao som daquela música, pensando em papai, o álbum, as 3 rosas vermelhas com o corvo, e as nuvens formaram delicadamente, caprichosamente, foi mágico. Elas formaram por cerca de 1 segundo perfeitinho as 3 rosas e depois desenformaram novamente. Foi como que papai estivesse falando: vai, filho, eu estava errado, você sim, tudo aquilo é para nós merecemos tudo aquilo, sim. Tudo aquilo que eu sempre falei que não era para nós, não era para a gente, é para nós, é para a gente, sim. Senhores, abusar de uma criança na primeira infância é muito destruidor. Sejamos protetores delas. Inscreva-se nesse canal, deixe seu comentário, deixe um like. Eu tenho que ser eu tenho que ser uma voz da primeira infância. Eu sinto, se eu ficar calado, eu sinto aquela vozinha assim de uma criança de 6 anos chorando. Eu tenho que fazer isso.